Simultaneamente, né, meu amor? A live vai acontecer por aqui e lá, né? Pelo Insta da Empresa com Alma. Estamos ao vivo aqui em 2 Instagrams, fazendo esse lindo teste aqui da Empresa com Alma, no Propague Amor. Vamos bater um papo aqui sobre como propagar amor nas empresas. Para quem não nos conhece, eu sou o Gabriel Gomes, da Empresa com Alma. Eu sou a Cat Ferreira. E hoje vamos bater um papo exatamente sobre esse tema que a Cat traz tanto aí na sua vida, na sua trajetória, de como propagar amor. E aí, como a gente fala isso dentro dos grupos, como falamos isso dentro das empresas também. Então, para a gente começar, eu gosto de trazer uma pergunta aqui, que eu sempre trago para os convidados. O que você acredita? No que você acredita? Muito bom. Primeiramente, né, gratidão. O Gabi está retornando aqui com essa série de lives. No ano passado ele fez diversas lives com vários convidados. E esse ano, retomando, ele decidiu, né, me convidar para que a gente pudesse iniciar o ciclo com o pé direito. Muito bom, fiquei super feliz. O que eu acredito, né? Esse Instagram, no qual vocês estão aqui também vendo, essa live... há muitos anos, né, eu trouxe esse nome, Propague Amor, porque realmente é algo que eu acredito, é uma causa que eu acredito. Nós, seres humanos, só estamos aqui na Terra encarnados para propagar o amor. Se não for para compartilhar o amor, se não for para a gente vivenciar esse amor, nós estaríamos em outro plano, em outra dimensão. Não estaríamos aqui sentindo as emoções e dentro das nossas possibilidades propagando esse amor, propagando a compaixão, aquilo que é bom, aquilo que tem realmente dentro do nosso coração, a nossa essência. Então, basicamente, né, dentre tantas coisas, essa é uma das que realmente rege a minha vida. Ah, que bacana, muito bom. Eu acho muito bacana a Cat... quando ela entrou, né, nessa visão, talvez, da internet, e ela conseguiu transmitir o que ela acreditava, essa causa tão grandiosa, tão importante na vida dela, através, né, de mensagens, de vídeos, e depois veio através dos seus projetos. Então existe aí uma causa comum que permeia tudo que você faz. Essa é uma das coisas que eu trago sempre da Empresa com Alma. Qual é a causa que você acredita? Qual é a causa que você gosta de disseminar e levar para mais pessoas? E como você coloca aquilo no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua relação. Então a Cat acaba colocando isso, né, em todas as suas ações aí. E como que você vê a importância disso, de colocar a sua essência em tudo que você faz? Seja aí numa mensagem na internet, aqui no Instagram, no online, seja em um atendimento terapêutico que você faz, uma aula de yoga. Como que você vê essa parte de colocar sua causa, colocar seu coração naquele trabalho que você está fazendo? Muito bom. E é uma coisa até interessante para compartilhar aqui com vocês, tanto no Insta da Empresa com Alma, quanto aqui, né, no meu Instagram, Propague Amor, é que alguns anos atrás eu decidi que eu iria mudar o nome. Eu ia tirar o nome Propague Amor. Isso é interessante pra gente contar, né? Verdade. E aí o Gabriel falou, não, mas essa é a causa que você defende. Eu falei, eu sei que é a causa que eu defendo, mas eu acho que aqui no Instagram deveria estar o meu nome. Talvez alguns que já me seguem aqui há mais tempo lembrem. E aí eu mudei. E quando eu mudei o meu nickname aqui, né, no Insta, eu perdi esse nome porque outra pessoa colocou, né? E aí me veio uma reflexão tão grande, né? O quanto realmente nós acreditamos e disseminamos o que pulsa no nosso coração, porque isso pra mim é a minha verdade. Quem me conhece, quem convive comigo, né, seja os meus pacientes, alunos, amigos, familiares, sabe que essa é a forma como eu vivo a minha vida, né? Compartilhando de fato aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. E aí isso pra mim ficou assim muito forte, porque demorou depois, né, Gabi, pra gente conseguir. E aí eu tive que falar com a pessoa, conversar com ela e explicar o que tinha acontecido e falar da minha causa. E talvez a minha causa, né, a causa que eu acredito, que não é só minha, é de tantas pessoas, mas comoveu, e aí a gente conseguiu retomar esse nome. Então isso é muito interessante também para contar o quanto, né, talvez até essa pergunta, o quanto nós defendemos aquilo que nós acreditamos. E aí entra muito nisso que você me perguntou, porque
Seja na rede social, seja numa aula de yoga, seja num atendimento terapêutico, seja numa conversa com um amigo, nós compartilhamos a nossa essência, nós compartilhamos aquilo que pulsa dentro do nosso coração. Então, é muito orgânico para mim. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Às vezes eu não consigo muito explicar, porque é muito orgânico, é de mim. Talvez eu já venha, né, aí de outras vidas com essa essência, assim como o Gabs, quando vai falar de espiritualidade, quando vai falar de empresas, quando vai falar de grupos evolutivos. Às vezes eu pergunto pra ele, viu, mas da onde você tirou isso? Ele, não sei, tá aqui, tá dentro de mim. Então tem coisas que a gente realmente não consegue explicar. E aí o quanto dentro das nossas relações, dentro da empresa onde nós estamos, atuamos ou fazemos parte, nós conseguimos compartilhar essa nossa essência, aquilo que pulsa dentro do nosso coração. E isso não quer dizer que a todo momento a gente vai ser paz e amor, a todo momento, né, a gente vai estar ali sorrindo. Não, mas o quanto a gente compartilha isso que nós sentimos no nosso coração, o quanto existe de espaço. Então, seja nós enquanto colaboradores, seja nós enquanto responsáveis por uma organização, por uma empresa, por um negócio, damos espaço ou temos espaço para compartilhar quem nós somos. Muito bom, adorei essa história de ter perdido o nick aqui no Instagram. Você acompanhou tudo. Ai, que bacana. Dá um alô para todos que estão acompanhando a gente aqui, Michele, Pati, Marilza, Gisele. Nossa, quanta gente bacana que acompanhando a nossa live. Muito bom. Mandem uma galera também lá no Propague Amor, o Vini, a Mi também tá por lá, Gisele. Muito bom, muito bom. Em cima disso, né, que você trouxe, já que a gente está falando aí desse início, do nome, do perfil, quando a gente adentrou, né, nesses caminhos do xamanismo, né, dessas tradições nativas que a gente se encanta, a gente gosta muito, faz parte da nossa trajetória resgatar essas origens, né? Seja as raízes do yoga, seja nós como indivíduos pertencentes à natureza. Os antigos, né, os nativos, aí a gente fala muito das tradições, não só brasileiras, mas norte-americanas também. Os índios, assim, por assim dizer, eles não tinham nomes, né? Eles tinham o que eles representavam, o que eles vivenciaram em algum momento na vida deles. Então, não existia lá o João, o José, existia o trovão rastejante, existia o cavalo indomável, o touro sentado. Então, esses nomes vêm como uma visão arquetípica de quem é aquela pessoa, qual é a essência dela, o que ela vai transmitir. Muitas vezes, né, trazidos aí também por algum xamã, por algum líder, né, que teve uma visão que aquela pessoa representa aquilo. E aí foi muito bacana quando a gente adentrou nesses conhecimentos, que essa visão arquetípica é muito forte pra gente. Seja pra Cat, olhando, né, esse Propague Amor, como ela se representa uma pessoa que propaga amor, e até o meu, né, pessoal, do eterno buscador, como é essa visão de estar sempre buscando o crescimento espiritual, a evolução, o conhecimento. Então, a importância desses arquétipos é a mesma visão que eu levo para as empresas, né, que é importante ter o conhecimento dessa causa, o conhecimento desse propósito, para que aquilo possa guiar a empresa, possa guiar as decisões, as relações, as conexões, o serviço, a entrega e até no dia a dia. Então, como que a gente pode aprender, né, com essas filosofias? E aí, traga um pouco pra gente como que você vê, por exemplo, uma filosofia do yoga, como a importância de a pessoa estar nesse caminho, se conhecendo, do autoconhecimento, seja através de yoga, terapia, xamanismo, o que for, mas ela se conhecer e ela ter a sua conexão de propósito no trabalho, no dia a dia. Muito bom. Primeiro que eu acredito é que não existe, né, uma verdade absoluta, porque talvez eu acredite em algo, o Gabs acredita em outra coisa, vocês que estão nos assistindo podem ter outra crença. Mas é importante entender o que conecta com a sua alma. No meu caso, o que conecta com a minha alma é esses conhecimentos, né? Essa sabedoria filosófica do yoga,
né, o caminho da psicologia, mas principalmente da psicologia transpessoal, que une o corpo, a mente, a alma, o espírito, né? E também o xamanismo, essas tradições mesmo ligadas aos nossos ancestrais. Então é muito importante, inclusive hoje mesmo eu estava tendo essa conversa com uma aluna, da importância de nós, da gente ter uma base espiritual mesmo. Né? Não importa o que você acredita, o que eu acredito, importa ter essa base espiritual. Porque eu falo bastante disso também nos atendimentos, eu já vi que tem algumas pessoas por aqui, né, que fazem o processo terapêutico comigo e já me ouviu falar a importância de ter essa base espiritual. Por quê? Se nós não tivermos essa base espiritual, nós não temos fé, nós não confiamos. E a fé é uma coisa que eu aprendo diariamente, né? Com o meu amor. E aí, se a gente não tem essa confiança, principalmente em tempos que nós estamos vivendo de tanta incerteza, né? De tanta vulnerabilidade, de tanta impermanência. Hoje nós temos algo, amanhã a gente não sabe mais se isso existe. Seja um bem, né, material, ou seja uma pessoa querida da nossa família, um amigo, enfim. Então a gente tem vivido momentos de tantas incertezas que se a gente não tiver essa base espiritual, realmente não nos sustentamos. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha N ferramentas, se a gente não tiver uma espiritualidade aterrada, firmada, né? E isso não é uma espiritualidade que eu vou num lugar a cada 15 dias ou uma vez por mês. Não, é diariamente, é todos os dias, da sua forma, do seu jeito, com a sua crença. E a gente tem visto muito as empresas também olhando para isso. Não é à toa que existe, né, a empresa com alma. Porque muitas pessoas têm buscado. Porque não é mais sobre lucro, não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre se eu vendi mais ou vendi menos. Porque isso já não tem mais importado. É como eu tenho olhado para as pessoas. Não que isso não seja importante, também é. Como o Gabs fala, não é uma peça que sai do jogo. Mas isso já não é mais o mais importante dentro das organizações. Porque hoje em dia, se você não estiver feliz, se eu não estiver feliz no que eu faço, no que você faz, não tem como sustentar. Fica pesado, fica difícil, fica sofrido. Então, como é que a gente está falando de propagar ou de compartilhar a nossa própria essência, a nossa verdade, se é sofrido, se é dolorido aonde eu estou? Se de repente eu estou no trabalho, seja eu enquanto colaboradora ou responsável, né, dono daquela empresa, simplesmente pelo dinheiro, né, simplesmente por algo material, pela matéria. Então nós não estamos mais nessa era, né, Gabs? Que só o material, só o dinheiro, só o lucro é importante. Não. Isso faz parte, mas precisa ter algo maior que sustenta tudo isso. E aí que entra novamente a espiritualidade. E aí a espiritualidade não tem nada a ver com religião. A gente não está falando de dogma, a gente não está falando de paradigma, não está falando de crença religiosa. Estamos falando de algo maior, que todos nós de alguma forma sabemos que existe, mas o quanto nós acreditamos nisso, o quanto nós propagamos isso na nossa vida. Respondi isso a pergunta. Perfeito, perfeito. Antes de eu complementar o que você trouxe assuntos muito bacanas aí pra gente falar aqui, que tá relacionado com tudo isso. A Michelle escreveu aqui, espiritualidade está dentro de nós. A Dani Andrade escreveu momento de foco e fé, senão fica muito pesado. Exatamente isso. E aí, como a gente fala, você trouxe um assunto que, como eu disse, está totalmente ligado com a empresa com alma, na construção dessa base, a base que te sustenta diante de qualquer adversidade, né? Tem frases na Bíblia que são lindíssimas, que falam disso. Como é a fundação do que você acredita? Ela é tão forte que sustenta uma ventania, sustenta uma pandemia, sustenta uma crise, ou ela vai ser devastada diante de qualquer dificuldade, né? Então, a importância de termos essa base. E aí, a gente trouxe esse exemplo aqui, né? Que você se encontra nesse movimento de propagar o amor e é isso que te sustenta. Essa é a base que te firma diante de qualquer ação, diante de qualquer comportamento ou trabalho que você esteja fazendo. E é muito que eu trago para a empresa com alma. Como uma empresa precisa ter essa base, essa fundação muito bem estabelecida, para que essas raízes possam te ajudar e fortalecer, né, na jornada que você está transformando aqui no mundo. Então,
quando a gente fala de bases e raízes, a gente fala muito de com quem aprendemos, né? E da onde tivemos bons exemplos de líderes, de mentores que nos serviram de inspiração para a gente poder levar na nossa jornada, no nosso trabalho, na empresa, nos projetos que nós atuamos. Então, eu queria te perguntar, quais foram esses aprendizados que você teve nas suas experiências anteriores, coisas positivas, bacanas, e aí já a gente vai entrar nesse assunto de grupos evolutivos. O que você aprendeu nas experiências anteriores que você gosta de levar para os seus outros projetos, que você vê que você vai estar propagando amor diante daquilo também? Muito bom. Acredito que começando mesmo assim, a gente fala bastante sobre isso, mas com o meu pai sempre teve um amor muito grande, assim, uma conexão muito forte com o trabalho. Então, desde muito pequena, eu cresci tendo uma visão do trabalho e querendo, né, trazer esse trabalho para a minha vida, mas não simplesmente por algo financeiro. Então, eu tive diversas experiências, muitas delas, né, eu trouxe assim e trago para minha vida diariamente, mas justamente isso, o quanto a gente tem amor por aquilo que a gente faz. Né? Lógico, tem a questão, como eu falei anteriormente, do financeiro, do dinheiro, isso é importante, a gente vive aqui na Terra, né? Então a gente precisa também dessa troca energética, enfim. Mas principalmente isso, o amor, o quanto a gente faz aquilo com amor, porque se a gente não tiver o amor, se a gente não colocar o coração na frente de cada coisinha que nós fazemos, não tem muito sentido. Por exemplo, nas aulas, né, do Raízes do Yoga, que a gente tem vários alunos também. Eu sempre falo no Sankalpa, porque Sankalpa é um propósito. Então, geralmente, quando a gente começa a aula, a gente começa falando do Sankalpa. Então, eu digo assim, se nós não temos uma intenção firme, concreta, naquilo que nós vamos fazer, é como se a gente fizesse de qualquer jeito. É como se qualquer coisa servisse. Agora, se cada ação que eu vou ter no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha relação, no meu convívio, eu coloco uma intenção com o meu coração, como se eu colocasse o meu coração na frente de cada ação, pode ter certeza que vai ser diferente. Pode ter certeza que você vai ter um novo olhar. Então, mesmo assim, diante das dificuldades, às vezes está difícil, está pesado, coloca o seu coração na frente, que você vai conseguir ter uma clareza. Se realmente é aquele caminho, né? É esse caminho mesmo que eu quero continuar. Ou se não, se aquele ciclo chegou ao fim. Então, em todas as minhas experiências durante a minha vida, nos grupos qual eu fiz parte, quem tá aqui talvez saiba, né? O meu instinto predominante é o social, então eu sempre estive envolvida em grupos, seja de trabalho ou de amizades, mas sempre predominou esse amor, essa conexão, esse doar-se mesmo naquilo que está fazendo. Só que também, quando perde o sentido, e aí precisa também olhar para todo esse processo. Então, é interessante também falar sobre isso, porque às vezes a gente traz essa visão, né, do amor, mas e aí? A gente está trazendo só uma positividade, talvez uma positividade tóxica? Não. A gente está falando de trazer um olhar. É um olhar diferente. Inclusive, o Gabs traz muito isso, né, Gabs? Nas constelações ou nos atendimentos com as empresas. É um olhar diferente, é uma nova percepção, é um convite. Um convite para que você possa colocar o amor na frente. E aí, a partir disso, é possível avaliar. Aqui é bacana, eu quero continuar, isso é bom ou não. Isso não faz mais sentido para minha vida. Adorei. E a gente tem uma visão muito parecida, né, de que quando as pessoas se descobrem, se conhecem, né, entram em um processo aí de se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, as pessoas acabam se conhecendo mais. E aí a gente já traz um princípio, né, que o autoconhecimento proporciona identificarmos quem nós somos, o que gostamos, o que queremos, e aí o quanto isso é expresso e a pessoa tem, né, essa, digamos assim, capacidade de se expor dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa. Muito do que a Cat falou. Será que a pessoa está conseguindo colocar o coração dela na frente, nas ações, nas escolhas, nas conversas, nas relações no dia a dia dentro do trabalho? Então, quando a gente fala muito disso, de como colocar o coração na frente, como estar conectado com o nosso coração e poder dizer a nossa verdade, é muito importante o estado de presença. Porque imagina, né, uma rotina que a gente está acostumado,
tantas coisas acontecendo nas empresas, tantas coisas acontecendo aí com o mundo externo, a gente precisa se adaptar, como estamos flexíveis para navegar diante de tudo que está acontecendo. E aí como que a gente vai lembrar que é importante colocar o coração na frente? Quando a mente está muito acelerada, precisamos acalmar, respirar, né? Encontrar o nosso centro, nosso estado de presença, para poder ouvir o coração e poder ouvir o que realmente faz sentido, qual é a intuição naquela ação, naquela escolha, naquela decisão que você vai fazer. Então, como que tem sido, né, esse trabalho seu terapêutico também, de apoiar pessoas que trabalham, pessoas que estão em empresas ou empresárias, que precisam se reconectar consigo mesmas, precisam encontrar o seu centro, precisam se conhecer. E como tem sido esse lado terapêutico que você ajuda as pessoas? Muito bom. A Dani colocou aqui, ó, Dani Andrade, quando colocamos o coração na frente, fica mais leve, é isso mesmo. E aí tem muita conexão com o que você acabou de me perguntar. Porque os desafios, eles acontecem. Né? Não é muito diferente o que acontece às vezes na tua empresa, o que acontece na tua casa, o que acontece na relação com a sua mãe, com o seu pai, porque nós somos um ser humano único, somos um ser só. Óbvio, atuamos talvez de formas e maneiras diferentes em determinados ambientes ou com determinadas pessoas. Isso é o ser humano, isso é bem básico, né, de todos nós. Porém, se tem algo recorrente acontecendo, né, vale uma atenção, vale um ponto de atenção, vale uma percepção mais ampliada sobre aquilo. E é muito comum, porque hoje nós acabamos passando muito mais tempo com as pessoas do nosso trabalho, né, com os nossos colegas de trabalho, dentro das empresas, das organizações, seja enquanto colaborador ou dono de uma empresa ou empreendedor, a gente passa muito tempo envolvido com o trabalho. E aí, óbvio, que é onde vai deflagrar muito mais as questões, as projeções, ou seja, o que eu vejo no outro, muitas vezes é um espelho, é aquilo que está dentro de mim, não da mesma forma, não da mesma maneira, mas em dimensões talvez mais profundas ou mais leves, mais sutis. Então eu gosto de falar muito isso. Tem algo que te incomoda naquele serzinho, naquela pessoinha, olha pra você. Olha o porquê que isso te incomoda, né? Às vezes vai ser porque você tem um valor de vida diferente, porque você tem uma vivência diferente, você se relaciona com aquele fato, aquele acontecimento de uma forma diferente. Mas não quer dizer que a pessoa é errada, não quer dizer que talvez ela está fazendo aquilo para te machucar, propositalmente para você. Então eu gosto muito de auxiliar as pessoas a ampliar essa visão e entender que nada é pessoal. Né? Quantas demandas talvez aquela pessoa tem por ela ter falado algo, uma resposta torta, ter respondido de mau jeito para você, né? Ou ter deixado de fazer algo que você pediu. Às vezes não é pessoal, mas qual é a demanda dela? Então eu gosto muito, principalmente quando eu auxilio, né, no processo terapêutico, pessoas que têm empresas, que são empreendedores, né, gestores, que estão em algum cargo ali que tem uma responsabilidade maior por cuidar de outras pessoas. É sempre estar perguntando, né? E aí, você tá bem? Né? O que você precisa? Como é que tá a sua família? Porque às vezes a pessoa não tá tendo um bom desempenho ou o desempenho que você deseja que ela tenha, não é porque ela não quer ou porque ela não tem essa habilidade. É porque ela tá com um filho doente, é porque ela tá com uma mãe doente, é porque ela tá passando por um problema dentro de casa. E aí, óbvio, sendo um ser humano único, isso vai transparecer no trabalho. Isso vai transparecer no desempenho dela. Então percebe como é sutil, como quando a gente começa a falar de espiritualidade dentro das empresas, de compartilhar o amor, a gente está falando em outras dimensões. Não é essa dimensão talvez que nós estamos acostumados, né? Do comando e controle, do eu mando, tenho que fazer. Não, é uma dimensão mais sutil, da compaixão mesmo, onde nós conseguimos olhar para aquele ser, para aquela alma que está na nossa frente e ver que ele é muito mais do que um número, muito mais do que uma peça dentro, né, dessa organização. Então é muito interessante começar a ampliar. Para algumas pessoas, talvez, né, esse assunto pode parecer muito abstrato, mas essa já é a realidade de tantas empresas, né, de tantas organizações, de tantos negócios. Então é possível
Com certeza é possível. E agora vamos adentrar aí mais profundamente, porque você já trouxe um pouquinho do que a gente queria falar aqui, né? Primeiramente, quero mandar um grande beijo para a querida Alessandra Ritondaro, lá do SEC, Centro de Estudo da Consciência, porque foi lá que eu aprendi esse termo chamado grupos evolutivos. Né? Quando a gente trabalha a espiritualidade, quando a gente acaba adentrando em assuntos, temas, estudos espiritualistas, chegamos a esse termo de grupos evolutivos. E aí, encaixa muito com o que a Empresa com Alma traz como proposta, de que a gente pode ver uma empresa, pode ver um grupo de pessoas, não apenas como uma instituição, não apenas como um local ali que está produzindo alguma coisa, mas que são pessoas que estão juntas, estão reunidas com um propósito em comum e, mais importante que isso, mais profundo e mais sutil do que isso, são consciências que estão se relacionando, estão evoluindo juntas todos os dias. A toda interação, a toda ação, a toda conversa, a toda troca, a todo aprendizado, a todo momento junto, aquelas consciências, aquelas pessoas estão crescendo, estão aprendendo, estão evoluindo. Então eu adoro esse termo, grupos evolutivos, trago sempre para a Empresa com Alma e para todos que gostam e se interessam por esse assunto de espiritualidade nas empresas, que são como nós nos vemos dentro de um grupo evolutivo, né? Imagina que tem uma visão de um grupo karma que nascemos dentro da nossa família, e aí temos os aprendizados, né, com pai, com mãe, com irmão, com tio, mas que na empresa existe uma outra oportunidade de crescimento e evolução, que são pessoas que escolheram estar juntas, né? Se uniram por um propósito em comum, tiveram algo que atraiu elas. Então, se você está na empresa que você está, não é por acaso. Eu gosto muito de trazer isso. Se você está no seu grupo evolutivo, não é por acaso. Você está aí para aprender algo. Você foi atraído, você foi convidado, seja nesse plano, seja em outro, para tirar um aprendizado e poder evoluir, poder crescer. Então, em cima desse tema de grupos evolutivos, como que você vê a importância de nós termos essa consciência de que às vezes nos atraímos a certas empresas, certas instituições, certos grupos evolutivos para aprender e tirar algo que nos faz bem. E depois podemos seguir para um novo ciclo, podemos seguir a nossa jornada, talvez em outro grupo, talvez com outros aprendizados, mas a importância de que passamos por aquela empresa, conhecemos aquelas pessoas, tivemos uma linda jornada juntos, e aquilo proporciona um crescimento gigantesco na minha existência, na minha jornada. Como você vê isso? Faz sentido esse assunto? Faz sentido esse tema? Faz muito sentido, mas foi muito difícil para mim, como eu já falei aqui, né, enquanto sendo social, instinto social dominante, compreender que em alguns momentos, em alguns grupos, com algumas pessoas, nós cumprimos a nossa jornada, né? Por quê? Porque existe apego, né? Nós não queremos deixar aquela nossa zona de conforto, aquilo que talvez era bom, ou às vezes que nem é bom mais, mas né, existe ainda muita projeção, existe ainda muito emaranhado energético, que as constelações traz muito, né? As constelações sistêmicas. E aí nós estamos entrelaçados com aquilo, e às vezes é tão difícil, né? Aceitar que sim, algumas coisas chegam ao fim, mas não é porque chegou ao fim que foi ruim, não é porque chegou ao fim que não foi legal, né? Ontem mesmo eu falei sobre isso com uma paciente, né? A importância de honrarmos os grupos no qual nós fizemos parte. Seja uma família, de um relacionamento, de um companheiro, de uma companheira, seja uma empresa, né? No caso, o tema que nós estamos trazendo aqui. A importância de honrar, né? De agradecer tudo que nós vivemos lá. Por mais que às vezes você fala assim, meu Deus, não tem nada de bom, alguma coisa teve, a experiência. A experiência por si só, ela é muito válida. Então eu digo, pra mim assim, foi muito complexo, né? Hoje é muito mais sutil olhar pra isso, principalmente com essa visão da espiritualidade. E tem um mantra, né, que eu gosto muito, que uma parte dele diz que possam se aproximar de mim pessoas que estejam na mesma vibração, em consonância
com esse meu propósito mais elevado. E esse é um mantra, né, que segue a minha vida. Por quê? Porque se eu estiver aberta para receber pessoas que estão em consonância, eu vou conseguir perceber que aquelas pessoas vão permanecer na minha vida, o tempo que elas precisam permanecer. Quando, né, chegar o tempo que elas cumpriram ali aquele propósito na minha vida, elas vão e tá tudo bem, né? Não tem certo, não tem errado, a Dani também colocou aqui, isso é real, né? Não tem, ficou, foi embora, deixou, levou, tirou um pedaço, deixou... Não, isso não existe. Isso é ilusão da nossa mente, isso é criado, por quê? Porque a nossa mente precisa achar um culpado, né? Nossa mente precisa dizer que existe sim um certo e um errado. E não, isso é só uma ilusão. Então, quanto mais conectados nós estivermos com essa sutileza, né, isso é um trabalho diário, é diariamente a gente vivenciando isso. É o que a gente vivencia na nossa relação, é o que a gente vivencia dentro da nossa casa. E às vezes tá tudo certo, às vezes não tá. E é isso, esse é o caminho. Né? E a gente conseguir ter essa visão mais ampla, mais aberta sobre tudo isso e falar mais, né? Falar mais sobre esses assuntos. Às vezes é muito místico, eu vejo às vezes o Gabs, né, meu amor? Como compartilhar, né, sobre espiritualidade dentro de um negócio que às vezes está tão focado no lucro, tão focado no dinheiro que tem que entrar, no cliente que tem que atender. Poxa, a espiritualidade é a base. Se a gente não olhar para isso, a sua empresa talvez vai durar mais 1, 2, 3, 10 anos, mas talvez vai existir muitos conflitos, muitas questões que podem sim ser resolvidas e solucionadas com um olhar diferente, com um propósito sendo, não como você fala, né, meu amor? Não só a missão lá escrito na parede, uma palavra, uma frase bonita, pegada, né, conectada, copiada da internet. Não! Precisa ser uma verdade vivida. E nós, enquanto seres, somos assim, perfeitos, né? Ora, temos coisas maravilhosas, horas também temos os nossos desafios. E é nesse lugar que a gente evolui. Adorei, adorei. E você começou, né, com essa palavra de não ter apego. E eu acredito muito que os grupos evolutivos trazem esse aprendizado de impermanência, né, da vida, de você estar navegando ali com aquelas pessoas, aprendendo, fluindo com elas. E se você tirou o aprendizado, se você teve ali um crescimento, se você teve uma evolução, aquilo ali não pode ser preso a um nível de você não querer se desapegar, não querer se desvincular e vai ser aquilo pro resto da vida. Então, eu acredito muito de que precisamos ter esse não apego aos grupos, às empresas, às pessoas, às equipes, chefes, líderes, tudo. Porque, digamos que a empresa pode ser um grande local de aprendizado que vai transformar a nossa vida como um todo. Então, o que aprendemos ali nas relações do trabalho vai ser aplicado na nossa casa e vice-versa. Então, essa integralidade de que nós somos um ser e aí aprendemos um local, depois aprendemos em outro, aprendemos em outro, não podemos estar presos, né, somente a uma empresa. Claro que tem pessoas que buscam estabilidade, claro que tem pessoas que, por algum medo, por alguma insegurança, preferem, né, diminuir os seus desejos, criar arquétipos ou personagens para se manter dentro do sistema. Mas eu acho que quando falamos de espiritualidade, quando falamos de empresa com alma, eu trago muito essa visão sistêmica também das constelações, de que é importante olharmos para a nossa relação com o sistema, a relação com o outro, e identificar se está saudável ou não. Será que eu posso ser eu nessa empresa? Será que eu posso ser eu nesse sistema? Será que eu posso ser eu com o meu parceiro de equipe, com o meu líder, com a pessoa que está direcionando aqui a empresa de alguma maneira? Então, muito do que você trouxe, será que a gente pode expressar a nossa verdade dentro das empresas? Será que o nosso coração é ouvido? Será que nós estamos propagando o nosso amor naquele local de trabalho? Tudo isso envolve esses conceitos da empresa com alma. E por isso que a gente está muito alinhado, né, nesse pensamento, nesse trabalho de ajudar pessoas, empresas, líderes a olharem a sua empresa, olharem o seu negócio, olharem o seu projeto, olharem o seu grupo evolutivo, que aí não é o seu, mas é o qual você pertence de uma maneira diferente.
Exatamente. Faz sentido? Muito. Ó, tem uns comentários aqui, você é? quer ler o seu? Pode ler, lê o seu, depois eu leio lá. Ó, a Giana Vieira escreveu: estamos levando isso em um treinamento de líderes, mas poucas empresas topam, e por cultura também. Exatamente isso, né? Depende do nível de entrada, assim, desse grupo. Será que para esse grupo de pessoas nós falamos sobre cultura, falamos sobre transformação cultural, falamos sobre segurança psicológica, ou podemos adentrar em camadas mais profundas de amor, de humanização, de espiritualidade, de egrégora, de grupo evolutivo? Então depende muito da abertura do grupo de pessoas, da abertura daquelas pessoas ali a conhecer esse tema, a explorar, a conversar sobre. Na verdade, a gente fala muito sobre isso. O quanto você está se dedicando naquilo que você acredita. O que acabamos de falar. Será que tem uma intenção? Será que você está claro com o propósito que você está fazendo ali? Será que você conversa sobre aquilo? Ou é algo muito vago que você deixa, ou escreve na parede, ou copia de algum lugar, ou você acha que está falando? Mas qual é a sua conexão verdadeira? E uma coisa interessante também que a gente percebe muito, né, atuando com as empresas, eu apoiando o Gabs aqui na empresa com alma também, é assim, o quanto realmente, né, aquelas pessoas, elas estão recebendo aquilo porque elas estão com o coração aberto para receber ou porque foi contratado pela alta gerência, pela alta direção. Então existe isso também, né? Não adianta nada querer sendo imposto, e principalmente quando a gente está falando de espiritualidade, de autoconhecimento, de amorosidade dentro das organizações, porque a gente vem culturalmente de um cenário social de rigidez, de comando, de controle, de ordem, né? Então, assim, precisa muito ser aceito por aquele grupo no qual, né, estamos compartilhando algo, esse conhecimento, essa sabedoria, esses conceitos, porque senão realmente fica muito engessado. Ou, né, é possível trazer isso, só que entre linhas, com uma outra linguagem. Então é muito nesse sentido, né, Gabs? Eu acho que foi muito forte pra gente, né, ter adentrado a esses conhecimentos, de compreender o que é um grupo evolutivo, e aí não fazer mais sentido quando existia alguma proposta que não veio de nós, que não teve o nosso pertencimento, que não teve a nossa motivação para levar aquilo adiante. Como se fosse algo, né, pressionado de cima para baixo. Então, eu acho que tivemos uma grande trajetória de compreender a importância disso. Dentro de um grupo evolutivo, todos estão aprendendo, todos estão evoluindo. Qualquer coisa fora daquilo não vai fazer sentido. Então as empresas precisam despertar as pessoas que estão dentro das empresas. A empresa é composta por pessoas. As pessoas que estão dentro desse sistema precisam despertar para compreender o quanto ela está sendo ela mesma e o quanto ela está deixando de ser ela dentro daquela empresa. Tem um comentário lá que você quer? A Beth conta, linda. Ela disse que ela precisava ouvir isso sobre o não apego. Pois é. Né? E o quanto às vezes a gente fica pegados, né, a esse nosso controle, porque lindo é tudo isso, mas não é todas as empresas, não são todos os grupos, não são todas as pessoas que têm a abertura para que possamos falar sobre isso. Mas não é porque não tem abertura que a gente vai deixar de falar. Eu acredito que precisa existir um respeito, né, ali um equilíbrio entre aquele grupo, entre aquela egrégora, aquelas pessoas, mas que a gente não deixe de compartilhar aquilo que a gente sente. Eu falo bastante isso pro Gabs, né? Quantas pessoas precisam talvez ou gostariam de ouvir tantas coisas que ele tem para compartilhar, coisas que eu tenho, coisas que você tá aí do outro lado tem para compartilhar, mas às vezes a gente vai deixando ali porque a gente tem medo, né? Medo do julgamento, medo do que o outro vai achar. Então é como se a gente pudesse ir se desvinculando, sabe, desses medos. Eles existem, eles são reais, a gente precisa olhar para eles. Porém, eles não podem comandar e controlar a nossa vida, porque aí a gente não está compartilhando a nossa essência, como eu falei no começo, né? A nossa verdade, compartilhando a causa que nós acreditamos. Então, assim, todos os momentos, seja em atendimento, seja dentro do Raízes do Yoga, nas aulas, seja, né, levando a constelação organizacional ou empresarial para alguém, ou mesmo os projetos da empresa com alma, é sempre com muito amor, com muita sutileza, entendendo mesmo ali em essência o que aquela pessoa está buscando. Porque às vezes é uma coisa o que ela fala, mas é outra coisa que tem por trás. Então é muito comum, às vezes a pessoa nos procura querendo tratar algo da empresa. E na real, o conflito que ela tem é familiar,
né? O conflito que ela tenha de relação, o conflito que ela tenha com ela mesma. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes ela vem procurando por uma demanda pessoal e adentra em camadas muito profundas do trabalho, né? Porque o trabalho é uma extensão da vida. Então nós somos um ser só. Se o trabalho é a extensão da vida, né? Enquanto eu estou trabalhando e eu estou vivenciando a minha vida, é a mesma coisa. Ou seja, os aprendizados vão vir dos dois lados, né? Sim, exatamente. Ó, bastante pessoa, várias pessoas aqui conhecidas. Vivian, Regiane, Paulinha, Marcelo, beijo pra Márcio, vocês. tudo bom? A Alessandra está travando um pouco, pode ser a minha conexão. Alessandra, vamos marcar uma live juntas novamente, hein? Alessandra querida. Meu amor, isso que você trouxe é muito de como nós precisamos estar conscientes, presentes, ouvindo o nosso coração, conectados com nós mesmos, para poder identificar que essa empresa, esse local, reuniu pessoas com alguns aprendizados em comum. Existe um propósito que uniu aquelas pessoas, seja para ajudar o mundo a ser melhor, seja para colocar os seus talentos à disposição, seja para encontrar formas de se expressar de uma maneira diferente. Então, todas as pessoas que se reúnem dentro de uma empresa, e aí eu gosto de trazer esse conceito, de que as pessoas se atraíram, né? Estavam na mesma vibração. E em cima do que você falou, é exatamente isso, o quanto nós estamos conscientes e presentes para identificar isso no ambiente de trabalho, porque o que a empresa pode representar? Né? Um grupo de pessoas que estão juntos, mas existe algo que conecta elas. E esse aprendizado que acontece ali vai ser levado para casa, o que acontece na casa vai ser levado para ali. Então, esse trabalho, extensão da vida, traz muito essa visão de que a empresa é mais uma oportunidade, mais um local para aprendermos, para buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução. Qualquer coisa diante e diferente disso, como um ambiente tóxico, como uma cultura tóxica, uma empresa que prejudique as pessoas, que gera estresse, burnouts, traz cansaço, gera conflito. Qualquer coisa nessa linha talvez não seja empresa. E aí eu gosto muito de uma visão que a gente trabalha, e você também acredita muito nisso, empresas que curam. É um termo tão bacana, né, que trouxe aí nos últimos anos pelo Raj Sisodia, lá do Capitalismo Consciente. Então, empresas que curam têm uma proposta, um movimento de falar para as empresas: se a sua empresa não está curando as pessoas, não está curando a sociedade, ela está trazendo mais dores, mais doenças, mais dificuldades, em vez de poder ajudar e poder curar as pessoas. Então, a empresa é mais um local para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se conhecer, e qualquer coisa fora disso vai gerar muita dificuldade. Como que você vê isso? Empresas e empresas que acreditam e que não acreditam nisso. Primeiro eu quero perguntar aqui se a gente respondeu a pergunta da Jana. Se a gente não respondeu, manda aqui de novo, ou fala com a gente no privado, né? Depois dá um ok aqui pra gente. Tem um comentário? Então leia aí. Justamente acredito muito nisso, que nossa vida pessoal está intimamente ligada com a vida profissional. Ótima fala, muito bom. Ai, muito linda. Bom. Como que você vê empresas e empresas? Tem empresas que acreditam e empresas que não acreditam. Já passamos pelas duas. Eu sinto que está muito ligado com esse nosso trabalho, cada um de nós, né? Dentro das suas dimensões, das suas possibilidades, esse trabalho de entender o que nós estamos buscando. Porque às vezes nós buscamos realmente um lugar para trabalhar só pelo dinheiro, e tá tudo bem, né? De repente você tem os seus motivos para isso. Só que tenha consciência que se você está buscando uma empresa só para isso, né? Porque, enfim, você precisa daquele trabalho, você precisa daquele dinheiro, talvez tenha um preço muito alto. A motivação externa do dinheiro, né? Isso, talvez tenha um preço muito alto. E aí o quanto, às vezes, nós estamos preparados de verdade para aguentar e para pagar esse preço tão alto. Por isso que a gente vê tantas pessoas, talvez você que está aqui nos assistindo, seja você ou você conhece alguém que já teve burnout, que é aquela síndrome, né, de excesso, de estafa muito grande. E também já passamos por isso, né? Por isso que a gente fala, né? De estafa, de ansiedade, né?
síndrome do pânico, depressão. E isso não é que é causado pelo trabalho, mas é causado pelo seu posicionamento diante ao trabalho. Fala de novo. Isso é imprescindível, Isso gente. não é causado pelo trabalho, mas é causado pelo seu posicionamento diante ao trabalho. Porque de verdade, cada um tá buscando fazer o seu melhor. Só que às vezes o melhor do outro não é o melhor para você. Então perceba isso, faça uma análise. Você mesmo, né? A gente faz essas análises diariamente, assim. Qual é o preço real que nós estamos pagando para sustentar aquele emprego, aquele trabalho, aquela tarefa, além aquele comportamento, aquele sentimento, aquele pensamento. Porque às vezes tem um preço tão alto que não vale a pena, né? É dar murro em ponta de faca. Quanto tá custando para mim, pro meu crescimento, deixar de ser eu aqui? Quanto está custando estar aqui, aterrando, né, enterrando os meus sonhos, deixando a minha vida ser prejudicada, a minha saúde? Quanto está custando? Qual é o custo-benefício de estar na empresa que você está? É uma frase bem clichê, mas que eu gosto, né? Se tira a sua paz, é caro demais, porque paz de espírito não tem preço, né? Então é legal fazer uma avaliação enquanto a isso. De outro modo, existem empresas, né, que sim proporcionam uma qualidade de trabalho diferente, proporcionam valores daquela empresa diferentes, proporciona segurança psicológica, né? Um tema que eu aprendi muito com o Gabs. O que é segurança psicológica? Você ter segurança para errar. E se você errar, a sua cabeça não vai rolar. Você não vai ser mandado embora, né? Se você errar, tá tudo bem. Vamos olhar para isso. É igual a vida, né? Imagina, nós não temos filhos, mas quem tem filho aqui? Seu filho já errou, já fez algo assim, errou, né? Fez algo que não foi interessante, que não foi legal. Você excluiu ele da sua vida? Ele deixou de ser seu filho? Não. Então, como é que, né? Hoje em dia a gente ainda se depara com milhares de organizações e de empresas que é erro zero, que não admitem o erro. Poxa, né? E voltando, o que é certo e o que é errado? Então percebe que a gente adentrar nessa visão de espiritualidade, enquanto sociedade, enquanto grupos evolutivos, são assuntos profundos, mas que nós estamos prontos para lidar com isso. Porque se nós não estivéssemos, isso não chegaria até nós. Se nós não estivéssemos prontos para falar sobre isso, para discutir sobre isso, para disseminar isso, isso não teria chegado. A gente estaria falando sobre qualquer outra coisa aqui nessa live. Menos sobre espiritualidade nas empresas, menos sobre como propagar amor. Então é possível. E além, né, Gabs? Eu vejo muito assim, quando o Gabs faz as constelações, o quanto nós temos de dificuldade de expressar os nossos sentimentos. Então percebe que não começa na empresa? Começa quando nós somos criança, dentro de casa, o quanto a gente fala eu te amo, o quanto a gente permite um abraço, né? O quanto a empresa vai ser apenas mais um ambiente, mais um local para existir projeções. Como aquela empresa, naquela situação, com aquele líder, com aquele parceiro, com aquele projeto, me disparou alguma coisa, que existe uma projeção interna da minha criança, da minha trajetória, que eu preciso cuidar. Que se eu não cuidar, a minha vida não vai mudar, porque vai se repetir. Então a empresa é mais um local que pode trazer um grande aprendizado, mas para isso é preciso estar consciente, presente, se conhecer, identificar os padrões. O que mais surge nas constelações são padrões inconscientes, né? Como a gente pode ter um olhar para esses padrões, não ficar presos neles, mas com consciência sabemos que isso pode acontecer na empresa, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em casa, com a família, com a esposa. Então a empresa é mais um local. E aí, em cima do que você me falou, eu lembrei de algumas semanas atrás, numa consultoria, acho que eu comentei com você, surgiu muito assim, do quanto aquele líder de uma empresa não consegue expressar o que ele quer dizer para os colaboradores, para as pessoas, mas com os amigos dele, na casa dele, no futebol, em algum outro lugar, ele consegue expressar. Então, peraí, você não consegue ver os seus colaboradores, as pessoas da sua equipe, da sua empresa como amigos? Como é essa dificuldade? Esse grupo de pessoas que estão juntos precisam, antes de tudo, olhar para as relações. A gente fala muito nisso, né? São não só das leis sistêmicas,
que é um sistema baseado nas relações, uma empresa precisa olhar para as suas inter-relações, mas a importância de ver o amor fluindo ali. Então a importância de ver, primeiramente, a pessoa que está do seu lado como um amigo, uma pessoa que está ali se dedicando, colocando o tempo dela, a vida dela, a disposição dela, o talento dela, se você é o líder ou não, se você está do lado aprendendo com ela ou não, mas ela está ali disposta, presente, entregando e propagando o amor dela. Então, muito do que você falou, né? Como a gente olha para esse local como um ambiente de pessoas que estão reunidas por um propósito em comum. E cada um está propagando o seu amor. Se você não pode ser você mesmo nesse local, por que você está aí? A gente fala muito sobre isso, né? O quanto você está disposto a deixar de ser você. Por que você está fazendo isso? Esse é uma grande pergunta que faz as pessoas despertarem. Não só para o autoconhecimento, para a espiritualidade, mas para buscar o que elas realmente querem. Mudança, transformação, felicidade, saúde, amor, entrega, tudo que envolve espiritualidade, autoconhecimento. Então, faz muito sentido isso que a gente fala, né? Estamos falando a mesma língua, isso é muito bom. Exatamente. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, mas e aí, Cat, como é que eu faço, né? Não tem fórmula mágica, não tem passo a passo, né? Não é uma receita de bolo. Faça isso e receba isso. Não. É necessário, como o Gabs falou, olhar para dentro, né? Olhar para suas bases, olhar para suas raízes. O que está faltando? Quantos depoimentos, por exemplo, na escola Raízes do Yoga, eu e a Tânia, a gente recebe, sabe, de pessoas que não conseguiam dormir, e aí, óbvio, não consegue dormir, vai ficar pensando no quê? No problema, no trabalho, não consegue, né, respirar. Tem N dores pelo corpo. Então isso não quer dizer que é o trabalho que está causando, mas talvez é o histórico da sua vida. Tanto, né, que você pode trocar, a pessoa pode trocar de trabalho. Ela vai para uma outra empresa, para uma outra organização, para um outro modelo de negócio. Passou um tempo, os mesmos problemas acontecem. Vai acontecer a mesma coisa. E aí eu pergunto, o problema é a empresa? Não. Né? Precisa se olhar mais profundamente e para isso precisa de coragem, porque é um processo terapêutico, uma prática de yoga, uma constelação, uma consultoria voltado para esse novo olhar, precisa de coragem. E aí o quanto nós temos de coragem de resolver os nossos problemas de fato e de encarar que aqueles problemas só estão acontecendo porque nós estamos fazendo algo que alimenta aquele problema. E às vezes as pessoas me perguntam, mas não sou eu, é o outro. Novamente, pega o espelhinho, olha para você com muito amor, com muito carinho e reveja, faça uma análise mesmo. O quanto está sendo benéfico continuar com os mesmos comportamentos. O que isso está trazendo de benefício para você, para sua família, né? Então, por isso que tantas empresas hoje incluem yoga, meditação, terapia dentro das organizações. Por quê? É como o Gabs falou, se a sua empresa não está curando uma dor, ela está causando ela também está causando um trauma. Então, se nós estamos, né, compartilhando isso, seja você um colaborador, seja você um empreendedor, seja você um responsável por uma empresa, começa a ter esse olhar diferente. Como você propaga o amor, primeiro na sua vida, depois com as pessoas da sua família e, lógico, com as pessoas desse grupo evolutivo no qual você faz parte. As pessoas não estão ali simplesmente porque elas estão. Existe algo maior que guiou aquela pessoa até a sua empresa, guiou você até esta empresa, este lugar aonde você faz parte. Perfeito, perfeito. E em cima disso, o quanto nós estamos completos, transbordando o nosso amor para poder entregar, né? Será que o que a gente vai buscar na empresa, seja de reconhecimento, será que a gente vai buscar reconhecimento na empresa, será que a gente vai buscar atenção na empresa, será que a gente vai buscar alguma coisa porque está faltando presença, está faltando conexão comigo mesmo, com parceiro, com família, e aí eu vou no trabalho, eu vou na empresa buscar aquilo, ou será que eu vou lá para transbordar e poder multiplicar? Então é muito importante esse nível de consciência de que nós precisamos estar completos, transbordando, para a gente poder propagar o nosso amor, propagar amor com as pessoas, de doação, de entrega, de realmente poder deixar um legado, construir algo melhor desse mundo para as futuras gerações, que isso possa nos motivar
a construir coisas, colocar os nossos talentos à disposição, colocar o nosso trabalho a serviço do mundo. Então, a importância disso que você falou, da gente não se ver faltando, não se ver na escassez, não se ver no medo de alguma coisa que pode remeter, a gente trabalha isso na constelação, no processo terapêutico também, que é da criança, que é da visão distorcida de uma criança interna nossa, de que está faltando, de que eu preciso. Seja dinheiro, seja atenção, seja reconhecimento, seja status, buscando. Então, como o adulto de hoje pode ter uma consciência, um nível de consciência mais elevado, de poder colaborar para o mundo ser melhor, para as pessoas estarem melhor, poder construir algo. Então, visão de não estar completo, estar faltando, e a visão de abundância, de amor, e poder propagar isso a todo momento. A Mari escreveu ali? É, linda, saudade de você, Mari. Fiquei sabendo que em breve você vai estar aqui na Empresa com Alma também, né? Já, semana que vem vamos fazer uma live com a Mari Rosa, falando sobre produtividade, sobre organização, sobre como a gente pode não se perder ao meio de tantas coisas. Vai ser muito bacana. Ai, que delícia. Nós estamos muito felizes, né, de compartilhar. A gente tem uma visão muito parecida sobre muitas coisas, né? E como é bom isso, né? A gente tá aqui mesmo, com o coração aberto, compartilhando. Nesse momento, né, mesmo, de tantas incertezas, de tantas coisas acontecendo. E uma coisa que me veio muito forte é o seguinte, né? A gente tá falando aqui de propagar o amor. Só que às vezes o nosso coração tá tão ferido, né? O nosso coração tá tão machucado, tá tão dolorido, que como é que a gente vai compartilhar? Né? Então percebe a importância mesmo que tudo começa a partir de nós, que a cura, a mudança que a gente deseja no outro ou no mundo, ela começa a partir de nós, a partir do nosso coração. Quando nós nos permitimos, isso é um ato de grande coragem, né? Quando nós nos permitimos olhar para as nossas dores e curar o nosso coração, é óbvio, né, que nós vamos conseguir compartilhar isso de uma forma muito simples, muito natural. Não vai ser forçado, não vai ser uma coisa, né, obrigado a fazer. Não, é natural. Então por isso que está acontecendo esse movimento muito grande, né, desse convite mesmo, de olharmos para dentro. O Henrique, querido, olha, compartilhou aqui um parceiro, né, que nós conhecemos nesse caminho das medicinas. Então, por exemplo, um caminho que faz muito sentido tanto para mim quanto para o Gabriel são as medicinas da floresta. Isso traz mesmo uma ampliação de consciência, sejam as terapias, né, de diversas que nós temos hoje. Seja isso, simplesmente permitir falar, abrir seu coração, seja para um terapeuta, seja para um amigo, para um parceiro, uma parceira que você confie. É aí que começa, sabe? As grandes transformações, elas não começam grandes, elas começam bem pequenininhas, né? Bem sutis, bem suaves. E aí, dentro disso, Gabs, fala um pouquinho dos grupos que você quer compartilhar, né? A mentoria. Eu acho que é um bom momento para falar sobre isso. Uma das coisas que nos motiva muito, né, é encontrar pessoas que também acreditam no que nós acreditamos. Como estamos falando a mesma língua? Será que existem pessoas que também apoiam esse movimento, essa causa, não só de espiritualidade, mas de humanização das empresas, de uma nova consciência? Então, desde o ano passado, a Empresa com Alma tomou esse corpo no mundo online, né, de começar a fazer as lives. Para quem não assistiu, já tem mais de 40 lives aqui no Instagram, no YouTube da Empresa com Alma, que fizemos no ano passado. E agora vamos começar uma nova série aí, trazendo pessoas e temas muito ricos para esse movimento. Então, a Empresa com Alma nasce com esse objetivo de trazer espiritualidade para as empresas. E aí, quem acredita nisso também, as pessoas que realmente querem fazer diferente, que despertaram para uma visão diferente de trabalho, uma visão diferente de empresa, de uma visão diferente de colocar o seu coração no negócio, o seu coração acima de qualquer busca, né, de financeira, qualquer busca por lucro, mas essa conexão com o propósito, essa conexão de que todas as peças são complementares, nada pode ser digamos assim, excluído. Então a Empresa com Alma tem muito essa consciência. E aí nasceu o movimento, né, de fazer mentorias em grupo, porque existem empresários, empreendedores, e talvez muitos de vocês estejam nesse movimento
de talvez querer levar uma visão diferente para a empresa, não saber como, ou achar que está sozinho, ou achar que não tem com quem compartilhar. E é muito trabalho que eu tenho feito, né, com empresários, com líderes, de apoiar no 1 a 1, na consultoria, né, nessa mentoria 1 a 1, de como é possível ampliar a percepção, ampliar a visão, com constelação, com a visão de cultura, de transformação cultural, do coaching, de todas as ferramentas aí que eu acabo utilizando. Então, nasce esse movimento de mentoria em grupo, uma visão de um grupo evolutivo mesmo, para a gente poder se ajudar, poder se apoiar, e aí como podemos transformar o nosso negócio, a nossa ideia, de realmente colocar uma espiritualidade, colocar o que nós acreditamos ali. Todos tivemos experiências passadas e todos sabemos o que queremos e o que não queremos. Então basta escolhermos fazer diferente, né? Está aberto o convite para quem está nessa busca, para quem realmente quer participar desse movimento, estar junto com a Empresa com Alma. Estamos totalmente à disposição de todos que estão aqui para poder conversar, para poder aprender. Existem outros movimentos, outros canais tão ricos para a gente poder compartilhar, de empreendedorismo em rede, de empresas que buscam esse capitalismo consciente, o Sistema B, todas as empresas despertas para isso. Então a Empresa com Alma é um grande canal aí para a gente poder se apoiar e poder se ajudar. Então fica aberto o convite para você, caso você queira participar da nossa mentoria em grupo, um movimento muito bacana de acompanhamento para poder cuidar da alma da sua empresa. Esse é o foco, esse é o objetivo. E aí vamos falar sobre tudo que é possível para ampliar a sua visão, para você poder transformar a sua empresa. Faz sentido isso? Muito! E tem 2 modelos, né? Tem o modelo que é em grupo, que é essa mentoria, e tem esse modelo individual também, Sim. né? Que é mais... Já estou há alguns anos aí, né? Uns 2, 3 anos, praticamente ajudando 1 a 1 cada empresário, cada empreendedor a ter uma nova visão sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Cat, comigo, para a gente poder conversar como a gente se ajuda nesse movimento de empresas mais conscientes, mais espiritualizadas. Muito bom. Deixa uma mensagem final. Deixa eu mandar um beijo pra Carol, querida, que tá aqui. Um beijo no seu coração. Priscila Calil. Ah, Priscila! Um beijo! E se você de repente chegou no meio, né, dessa live ou mais pro finalzinho, depois vai ficar gravado aqui no meu Insta, no Insta da Empresa com Alma. Trouxe temas riquíssimos. No YouTube também, né? Sim, no YouTube. Muito bom. Então a importância da gente assistir uma live como essa, tirar um aprendizado e começar a ver o mundo de uma forma diferente. Não é só um assunto que falaram na live e que eu achei legal. Não, se você realmente acredita nisso, se você quer colocar isso em prática, basta você acreditar, basta você levar o que você aprendeu aqui adiante, amanhã, daqui a pouco. Então não é apenas uma live, é uma grande oportunidade de você transformar o que você deseja. Estamos sempre falando sobre isso, né? Como o universo traz sinais, proporciona para a gente chegar a um local, ouvir uma mensagem e aquilo realmente mudar a nossa vida. Muito bom. Então eu quero deixar então algo que já tem várias pessoas que eu já vi aqui, que talvez eu já compartilhei esse mantra. Eu falei um pouquinho dele antes, e eu quero compartilhar uma parte dele que eu recebi da Leide, né, na época no qual eu fazia um processo terapêutico com ela, alguns anos atrás. E esse mantra, assim, rege a minha vida, eu compartilho com os meus amigos, com os pacientes, com os alunos, né? E uma parte dele está muito conectado com isso tudo que nós falamos, que é: abro o meu coração para o próximo movimento do universo. Abro o meu coração para o próximo movimento do universo. Abro o meu coração para o próximo movimento do universo. Se você quiser mantrar ele por 21 dias, tem pessoas assim que mantram todos os dias, como é o meu caso. Assim, praticamente todos os dias eu estou emanando essa energia. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Está tudo se transformando. A todo momento nós estamos ganhando presentes do universo. Mas muitas vezes a gente está focado o quê? Nas nossas dores, a gente está focado nos problemas, no mundo externo, né? Naquela coisa que não dá para resolver. Só que às vezes a solução está batendo aí na sua porta, só que você está com os olhos fechados. E quando você começa a colocar essa energia, abra o meu coração para o próximo movimento do universo,
você começa a perceber que esses movimentos eles estão acontecendo e você começa a atrair realmente isso para sua vida. E as mudanças elas vão acontecendo porque são inevitáveis, elas acontecem a todo momento, mas muitas vezes nós não estamos despertos para ver, para acessar, para receber tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Então, minha mensagem final é essa, né? E busquem aquilo que faz bem para vocês, seja o yoga, seja uma terapia, seja uma caminhada, sabe? Seja conversar com alguém, para que de alguma forma você possa ir trazendo essa amorosidade para a sua vida. Porque a partir disso, você vai conseguir compartilhar com todas as pessoas à sua volta. Também quero agradecer, né, por essa permissão, por estar aqui, abrindo esse ciclo de lives. Vi pessoas tão queridas aqui, no qual eu tenho tanto amor, tanto carinho. Gratidão por quem, né, está nos assistindo, de separar esse tempo para ouvir aquilo que nós acreditamos, aquilo que de alguma forma nos compartilhamos. Então, um beijo grande no coração. Gratidão de coração pelo seu tempo, disponibilidade, abertura para poder compartilhar com a gente tudo que você acredita, tudo que você quer levar de mensagem para esse mundo. E aí, levando aqui através do Instagram, através das pessoas queridas que nos acompanharam. Gratidão à presença de cada um aqui. E fico muito feliz da gente poder estar junto nesse movimento, nessa jornada, compartilhando essas mensagens. Gratidão de coração. Vamos dar um beijinho? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima live. Segunda-feira tem mais. Tchau. Tchau.